Fala galerinha, mais uma vez do canal Informação Cripto, vamos trazer algumas análises aqui. A gente está vendo que o Bitcoin está caindo, motivos provavelmente pode ser por conta da guerra. Sexta-feira também teve a Dow Jones caindo cerca de 2%, isso já trouxe o mercado um pouquinho para baixo. A gente está vendo o dólar, que é o DXY, que a gente veio comentando na nossa comunidade, um pouco mais forte. Então a gente viu o dólar na sexta-feira rompendo um triângulo simétrico de reversão de tendência, que traz uma certa movimentação e posicionamento do mercado para o dólar. A gente viu a US500 fechando na sexta-feira, não, no sábado, né? Fechando, não, na sexta-feira mesmo, US500 é o futuros, fechando no sábado já com uma intenção de queda. A gente viu também aqui, né, o S10Y mais forte, que são os títulos americanos. Geralmente, quando qualquer tensão, qualquer coisa acontece, a gente vê esses movimentos acontecendo no gráfico. Então, a gente já estava visualizando isso aqui há um tempo atrás, rompeu os topos anteriores, depois veio testar essa região aqui de 4,43, tocou nessa região de resistência aqui de uma possível movimentação que ainda pode se desenvolver para a continuidade desse canal de alta. Então, ele pode ainda voltar lá no fundo do canal e dar mais uma reviravolta no mercado, principalmente o mercado cripto, por ser um mercado de mais risco. E aí, a gente vai agora olhando para o Bitcoin e as moedas, por exemplo, total, tá? O gráfico de entrada, gráfico de total de dinheiro do mercado. Então, teve aí uma notícia muito ruim já na sexta-feira, no dia 12 de abril, já próximo ali das... até colocar aqui um tempo gráfico menor, próximo das 5 horas da tarde, a gente já viu uma movimentação um pouquinho ruim, que foi o índice da Dow Jones caindo um pouco mais forte. Então a gente abriu já 9 horas da manhã, sexta-feira já, saindo uma grande pressão de venda aqui no mercado de criptomoedas. Aqui a gente está com o valor total do mercado de cripto, e depois no final da tarde, né, fechando aqui todo às 4 horas aqui, da 1 às 4, né, que fechou aqui, a gente viu uma movimentação aí de rompimento dessa região. Então a gente teve, por exemplo, essa movimentação de triângulo simétrico. Geralmente triângulo simétrico, como eu já havia dito para vocês, a possibilidade de um triângulo simétrico é cair 50%, cair não, é romper 50% para cima ou para baixo, era a grande probabilidade. Então a gente tinha tanto esta probabilidade de movimento para acontecer, como esta probabilidade que poderia vir também a acontecer. Alvo final, tá? Não dá para a gente precificar o alvo final. Essa é uma projeção aonde geralmente os movimentos eles vêm buscar. Então não quer dizer que esse alvo aqui ele deve ser batido ao pé da letra. O que eu estou falando para a galera que já está aqui na sala ao vivo comigo e para a galera que já acompanha a nossa comunidade é sempre ter um dinheiro fracionado para aproveitar essas oportunidades do mercado. Porque isso aqui, em uma tendência de alta, uma correção de 20%, 22%, ainda é absolutamente normal no mercado. Então, se eu pego do topo e coloco até o preço atual, a gente tem 20% em correção aqui no total, que é o valor total de todo o dinheiro do mercado cripto. Se eu puxar isso para o Bitcoin, como eu já tinha dito, está bem igual ao Bitcoin. O Bitcoin é o grande catalisador aí, que é o que está trazendo mais dinheiro para o mercado. A gente puxar ali, ó, a gente vai ter mais ou menos a mesma movimentação. Dentro de 20%, ó, 18%, tá? 20% ainda é absolutamente normal. Porém, essa estrutura de triângulo, se fechar o diário dessa forma, já não é mais um triângulo mais. Então, provavelmente, a gente vai começar a estudar e visualizar essas outras movimentações. Pode ser um ombro, cabeça, ombro? Não, não pode ser um ombro, cabeça, ombro, porque a cabeça tem que ser maior. Tá? Pode ser um topo triplo? Pode vir fazer um topo triplo e o mercado cair. Tá? A gente pode estar vendo sim um topo triplo se voltar nessa região e o mercado continuar da tendência de queda. E eu acreditaria que movimentações poderiam impulsionar o preço ainda mais para a região ângulo simétrico. Quer dizer que esse movimento aqui que eu vou passar para vocês é um movimento que ele vai chegar lá? Não sabemos. Então precisamos de ter mais movimentação no mercado e indicar que o mercado está em uma tendência forte de queda mesmo. E aí a gente estaria, né, com uma correção um pouquinho fora do comum, que é uma correção já de quase 30% em uma tendência de alta. Então, lá nos ciclos passados, 2017, 2018, né, quando o mercado fazia correção, 30% é algo muito grande, mas já era esperado. Depois do ciclo de 2021, 20%, 22%, né, 19%, 20% e 21%,
20% é algo muito comum, como a gente já estava dentro do ciclo de 2023 para 2024 em uma tendência forte de alta e corrigindo sempre de 20% a 22%, sempre em todas as movimentações de queda, a gente tinha aqui entre 20% e 22% em uma correção. Então, ainda no preço atual, estamos dentro de uma correção saudável, mesmo sabendo que o Bitcoin veio buscar a região ali dos 60 mil dólares. Na minha opinião, quem está fora do mercado, quem perdeu o ponto de entrada lá embaixo, é fracionar o que já tem, fracionar o dólar que já tem e comprar fracionado os melhores projetos. E alguns dos projetos a gente vai falar daqui para frente. Então a gente já passou pelos pontos principais do mercado, a gente vai passar então começando pela Solana, tá? Foi um dos projetos que mais subiram. Vamos ver como que está o gráfico da Solana. Todos esses projetos vão estar inclusos em alguma narrativa. A Solana, ela veio escalando porque ela fez vários e vários projetos interessantes. Então, Solana, ela tem uma grande parceria no mercado, recentemente teve seus travamentos, é uma rede que ainda está em fase de implementação, ainda não é uma rede que já é testada, não quer dizer que a Solana vai flipar o Ethereum, igual muitos já falavam, e a gente tinha esse estudo aqui da Solana. Canal lateral, eu não acreditava em um topo duplo nesse movimento, até porque não tínhamos sinais ainda de topo duplo. Porém, olha só, se for um canal lateral, ela já chegou próximo do seu alvo. E se a ideia é comprar algo mais barato para lucrar, pode ser aqui uma região muito importante para você estar operando na Solana. O que eu esperaria? Montagem de uma base de preço, igual eu falo para vocês, montou um pivô de alta para poder comprar. Por quê? Se o mercado fizer um pivô de baixa, e você entra comprado com 90% do seu capital que você tem disponível para compra, porque você acha que esse ativo aqui vai subir e o mercado cai mais 30%, você não vai ter dinheiro para comprar aqui embaixo. Então toma cuidado e compra fracionado todas as moedas que a gente vai estar falando. Então Solana, próximo dos 124 dólares, uma puta oportunidade para um ativo que está caindo praticamente 50% do movimento até o topo. Então, ou seja, Solana no começo do ano, o que ela estava fazendo? Ela estava lá próximo de onde? Que a gente passou bastante cal, 13 dólares. Aí ela ficou do dia 7 de dezembro até no dia 14 de setembro de 2023. 7 de dezembro de 2022 até 14 de setembro. Quase um ano andando dentro de uma faixa de negociação que é aproximadamente 33%, 30% aqui. Subia, descia, subia, descia, subia, descia, subia, descia e depois estourou. Então ela acumulou muito nessa região, fez muita parceria, começou a resolver alguns dos seus problemas e estourou. Beleza. Quem pegou Solana lá embaixo, 24 dólares, 25 dólares, tranquilo. O problema é que quem não pegou Solana pode estar tendo uma oportunidade aqui de compra na Solana. Porém, a linha de tendência de alta de médio prazo que sai desde o dia 24 de setembro até o movimento atual, ela está sendo rompida. Então toma cuidado, porque se chegar comprando muito token aqui, pode ser que ela bate nessa linha de tendência, não consegue romper, faz um topo mais baixo e volta a testar essa região novamente. Então eu ficaria de olho na Solana aí, que pode estar dando uma bela de uma movimentação de alta e exclusivamente olhando o Bitcoin também, tá? Então eu esperaria fazer uma base de preço, começar o mercado, opa, acabou aquela crise ali que estava notícia ruim e tal, então pode ser que hoje e amanhã a gente vai viver essa volatilidade. Então, toma cuidado. As pools também, dá uma checada nas pools, que algumas pools minhas já saíram do range, já tocaram alguns alarmes aqui, já avisou para mim. Então, eu vou aguardar, eu não vou fechar tudo achando que o mercado vai derreter, porque pode ter condição de voltar ainda. Então, toma cuidado. Então, Solana, a gente já falou, vamos para NIR, que foi uma das moedas também que subiu bastante. Depois a gente vai para Inject, depois a gente vai para a própria FET, para a USH a gente vai dar uma olhada ali novamente de novo, né? Acho que a USH a gente já falou também. A gente vai para Inject, para FET, para HNT, a gente vai passar por diversos ativos, RNDR, pela Pendle, tá? Então fica aí para poder assistir direitinho quem tiver aqui na sala. E quem não tiver na sala, depois é só assistir o vídeo que eu vou subir no YouTube e aí só apertar o play e escutar o que eu tenho para falar aqui em relação ao movimento do mercado. Então aqui, estamos rompendo o topo anterior, olha como os movimentos são iguais, tá? A NIR, até ontem, ela estava dentro de um movimento muito bullish. Lembra que eu falei no vídeo, quem viu e quem observou no vídeo, quem assistiu o vídeo que eu postei aí na sala, a gente viu que a NIR, ela estava em um movimento legal. Se ela parasse nessa movimentação ou próximo dessa faixa e voltasse a subir, fazendo um pivô de alta, poderia estar dando um bom ponto de entrada.
Então, quem prestou atenção nessa fala que eu falei, eu volto a falar novamente. NIR está tocando exatamente na região de topo anterior. Lembrando, pessoal, isso aqui é uma faixa de preço. Não é um ponto específico. Ah, porque tocou ali na região de 4,59 e 9 e 3 e 5 e 2, eu vou comprar. Não, é uma região, tá? Então, essa região de ponto aqui de compra pode ser interessante. Agora, lembra o que eu falei, se não montar uma base de preço e montar um pivô de baixa e continuar caindo, tá? Continuar caindo, você vai estar comprando muito token numa região onde poderia esperar um pouco mais para comprar mais. Como que monta uma base de preço? Você vai ver que o mercado vai parar de cair. Bitcoin vai estabilizar 62, 62.500, 63, e aí a gente vai ver o mercado começando a querer subir, desde que não haja novas notícias ruins. Aí pode ser interessante começar a dar uma olhada no mercado para comprar. Até porque final de semana ninguém quer estar no mercado, tá todo mundo querendo dar uma descansada, então você vai ter uma ótima zona de oportunidade de compra, porque a galera só volta a olhar para o mercado de novo na segunda-feira. Então quem estava no final de semana e visualizou essa queda aqui do mercado, provavelmente vai estar pegando o ouro aqui do mercado, que é o vídeo que a gente vai subir para vocês. Então, NIR pode estar fazendo uma base de preço próximo dessa região, e se ela não fizer essa base de preço próximo dessa região, ela já está invertendo esta linha de tendência, que é uma linha de tendência considerável, que vem no rompimento da reversão do semanal. E como que eu vou traçar, galera, se ela está revertendo a tendência ou se somente ela está dentro da nossa zona de correção de Fibonacci? Eu puxo a minha Fibonacci. Então, desde que ela esteja dentro da zona de 0,605 de Fibonacci, beleza, está no limite para não reverter a tendência. Rompeu essa região, comece a ficar com medo, porque ela pode vir buscar regiões mais abaixo e aí ter uma nova região de base de preço, que seria esse outro movimento aqui embaixo de mercado, que seria próximo de 2 dólares e 84. Para isso, acredito que o Bitcoin teria que cair até próximo ali de uns 55, 56 mil dólares para trazer a NIR nessa região. Se o Bitcoin continuar caindo ou continuar tendenciando a cair, provavelmente a gente vai ver algumas volatilidades, mas não acho que vai ser tão prejudicial para as altcoins. Tá? Então, essa é a minha análise aqui da NIR. Deixa eu dar uma olhada aqui na FET. FET USDT. FET USDT. FET USDT. Deixa eu só colocar aqui, galera, para quem entrar na sala, entrar mutado, porque senão agora mesmo entra alguém aí. Falando 1000%, falando super alto. Beleza. Então, ó, FET. O que a gente está vendo na FET? FET, há uma probabilidade de estar formando nesse desenho gráfico ombro, cabeça, ombro? Sim, há uma grande probabilidade da gente ter aqui para esse movimento. Eu já tinha observado isso aqui antes também, mas eu não acreditei porque não tinha movimentação. Mas agora a gente tem um puta do movimento negativo, porque até então ela estava protegendo o quê? O que vocês viram desenhado? Fundos cada vez mais alto, apesar de não termos ainda o próximo topo. Então ela estava desenhando aqui uma bandeira, ela veio, atingiu lá no movimento próximo do movimento e estava dando sua continuação de alta. Esse movimento estava até bonito até certo ponto, porém, note que esse ombro não conseguiu nem romper a região onde tem bastante toque aqui do outro lado. Então a NIR não, a FET, né? Então a FET aqui, ela está possivelmente trazendo uma movimentação de ombro, cabeça, ombro. O que representa o ombro, cabeça, ombro? É uma reversão de tendência. Porém, galera, isso é um ombro, cabeça, ombro que eu não gosto muito de operar por conta da simetria, tá? É um movimento bastante ruim de operar, ó. Então a gente não tem exatamente um movimento bonito de ombro. Então o certo era romper essa região e projetar para baixo. Então eu não gosto muito de operar esse tipo de movimento aqui. Eu não acho que é muito saudável. O que eu gostaria de fazer é essa movimentação de mercado e olhando para esse movimento aqui. Iria buscar o quê? Iria buscar exatamente um movimento gráfico que traria mais consolidação para a minha análise. Então, eu tenho uma baixa, uma região de suporte, né, mais baixo. Essa região de suporte ela foi rompida. Eu vou olhar para as minhas regiões de suporte anterior que foi formada logo aqui atrás. Então, por exemplo, se eu puxar aqui ó, do topo
ao fundo. Vamos apagar essas linhas mais acima aqui. Ó, deixar mais clean o gráfico, bonitinho. Vamos puxar uma linha de tendência aqui no gráfico diário para a gente ver se esse movimento ele foi um movimento que ele perdeu, foi um movimento que já está com uma reversão mais forte. E vamos buscar onde temos mais base de preço possível, tá? Então, uma região mais interessante seria essa região aqui. Então, por exemplo, eu tenho desse fundo até lá no topo, ó, uma linha de tendência que ele vem até segurando mais nesse movimento aqui, ó. Depois ele perdeu aqui nessa região um pouquinho, depois voltou e retestou, depois tocou aqui de novo e perdeu essa região. Então, se eu estou perdendo uma linha de tendência desta última movimentação e eu tenho um topo, eu vou puxar até a região onde fez mais base de preço. Nesse momento, a FET está tocando exatamente em 0,382. Então, podemos ainda ver que há uma possibilidade da FET ainda construir uma bandeira, cunha ou qualquer outro tipo de padrão gráfico, desde que ela não perca o 0,382. Ah, mas eu estava vendo no final da noite perdeu o 0,382. Cara, então não é mais uma bandeira ou cunha, porque bandeira e cunha só se forma geralmente numa correção de 0,2 e 0,3 de Fibonacci. Então está exatamente em 0,2 e 0,3 de Fibonacci. Se perder essa região aqui, acredito que ela vai vir até onde? Vamos puxar a retração de Fibonacci de novo, fazer o mesmo movimento. Se eu tenho 0,3 nessa região, 0,5 fica onde? 1,60, 1,34. 0,6, que já é uma reversão de tendência de longo prazo. $1,08. Então, temos 3 zonas de compra onde a FET pode vir descer, continuar descendo caso o mercado cair. E se não descer? Novamente, fracionar o dinheiro, esperar uma montagem de base de preço acima dessa região e, de preferência, quando ela romper exatamente essa cunha aqui. Não compre a peteca caindo, galera. Cuidado, se o mercado continuar caindo, entrar novos atores nessa guerra, a gente não sabe o que pode acontecer. Às vezes os Estados Unidos dá uma retaliação, aí o Irã fica puto, vai lá e começa a mandar, mas isso não vai acontecer. Pode ser que não aconteça, eu também não acredito que vai acontecer. Mas se caso acontecer, se caso for a última agulha no palheiro que estava faltando para reacender em uma guerra com muito mais países envolvidos, a gente pode ver uma queda mais forte no Bitcoin e o Bitcoin voltar lá próximo de $50 mil. Isso é possível. Não quero que isso aconteça, mas é possível. Então não compre tudo de uma vez, cara. Compre fracionadamente, seja inteligente, tá? Até porque o Bitcoin não perdeu ainda os $62 mil. Ele vai e perde e volta, ele vai e perde e volta. Então, ou seja, está tendo bastante volatilidade. Está mais parecendo um movimento de queda por conta das notícias. Então, continuando. Falamos da FET, falamos da Usha, falamos da Solana, falamos da NIR, vamos para a Inject, tá? Inject foi um dos ativos também que a gente recomendou bastante para a galera comprar aí. Tava com um movimento de alta muito grande. E vamos continuando aqui com a própria Inject. Então temos Inject, se eu jogar aqui gráfico semanal, lembrando de checar as salas do Discord, estamos passando várias calls de projetos que vão serem lançados dentro da rede do Bitcoin. Tem uma sala específica lá chamada Runes, então dá uma olhada na sala, tem muito projeto interessante, tem o whitelist rolando, tem mineração de tokens. Eu deixei um vídeo explicando para a galera entender o que era a Runes. E a Inject, né, ela estava dentro de uma bandeira de alta, tá? Ela já foi estopada, ela deu uma entrada aqui lá próximo do dia 4 de março, foi até próximo do nosso primeiro alvo, tentou fazer uma base de preço, começou a querer invalidar novamente a movimentação aqui de alta do mercado, e aí invalidou também a nossa bandeira. Então, é claro que esse movimento aqui ele já não existe mais, o mercado já mudou, o mercado já teve uma queda, essa queda ela foi impulsionada através de notícias, e aí a gente tem bastante coisa acontecendo, tá? Inclusive eu tô com os bagulhos ligados aqui em relação às notícias, e toda hora aparece ali as notícias, sirenes foram ligadas em Tel Aviv, não sei o que aconteceu, drones foram interceptados não sei na onde. Então, ou seja, tomar muito cuidado, porque notícia é muito prejudicial para o mercado, mas também, dependendo de onde que você compra, pode dar uma certa movimentação que você não gostaria. Então, às vezes, você fica naquela, pô, vou vender agora para comprar mais barato, porque aí eu compro lá embaixo, se continuar caindo. Mas e se não cair? Se voltar uma movimentação de alta aí, o movimento não cair abaixo disso que a gente está vendo agora. Tá? Então, toma cuidado, comprar fracionado, entrar fracionado no mercado, porque aí você consegue gerenciar melhor o capital. Então, ó, temos aqui uma zona de resistência, $53. Essa região de resistência, se eu for puxar
para o movimento de retração, temos um toque nesse momento, tá? Nesse momento, agora em 18 dólares 05 de Fibonacci. Tá? Vou só interromper aqui, ó, porque é uma notícia bem ruim agora, tá? Essa notícia é mais ruim do que as outras que eram somente drones. Os caras agora acabaram de publicar aqui que mísseis balísticos passando sobre o Iraque em direção a Israel. Então, ou seja, Irã lançando mísseis balísticos, tá? Em direção a Israel. Então, essa guerra pode escalar muito mais, porque agora já não é só drones, ou seja, o que os caras estão fazendo? Eles estão abrindo fogo com drones, então eles estão sobrecarregando a defesa aérea de Israel, tá? Sirenes aéreas tocam em Tel Aviv, então pode ser que vários atores vão tentar fazer o possível para conseguir é, esgotar, né, a defesa aérea para tentar invadir ou conseguir bombardear dentro dessas instalações militares ou até mesmo a população que vive dentro de Israel. Aí a gente vai ver como é que Israel vai responder a isso, porque Israel geralmente tem pavio curto. Os caras bombardeiam lá, eles chegam com todo o poder e força e não estão nem aí. Tá? Então isso pode ser ruim, isso pode fazer com que o mercado caia de novo. É para apavorar, gente? É para pegar e sair gritando e vender todo o capital e achar que o capital é para apavorar? Não, é para você fracionar o seu dinheiro e ser inteligente, cara. Comprar quando o mercado cai e ter cacique para você ir aproveitando o movimento de queda. Porque se sair querendo comprar tudo achando que em uma vela você vai ficar rico, velho. Ah, mas é porque eu comprei uma moeda, subiu 200 mil por cento, eu vou vender porque eu vou comprar mais. Cara, vou falar igual o vídeo que a gente fica, o áudio, né, que a gente fica soltando aqui. Cara, fica quieto no trem aí, que senão você vai atrapalhar o mercado. Por que você vai atrapalhar o mercado? Porque você fica na compra e venda, compra e venda, compra e venda, compra e venda. Agora mesmo, quem vai acabar não pegando os pontos de entrada melhor vai ser você, porque você vai entrar no movimento errado, pronto, você se fudeu, fica preso na moeda, a moeda cai enquanto o outro está dando oportunidade. Você não foi inteligente com o seu patrimônio. Então, fracione, galera. Seja inteligente. Fracione. Não entra 100% full. Fracione o dinheiro. Será que estamos vendo um topo duplo aqui nessa movimentação da Inject? É impossível a gente falar que isso aqui já estava fazendo um topo duplo, até porque não tínhamos indício disso ainda até então. Lembrando que, se for um topo duplo, a pernada ela deve ser igual. E a pernada desse movimento está projetando a Inject em 13 dólares, tá? 13,74 dólares. Lembrando que a gente já está em 0,5 de Fibonacci aqui nesse movimento, pegando o movimento de correção mais forte do mercado. Se a gente for pegar dessa pernada até o último fundo, isso aqui já é uma reversão. Então, posso classificar isso aqui como um topo duplo? Possivelmente sim, porque já perdemos 0,382, mas não rompemos 50% de FIBO, que é exatamente em 18 dólares e 53 centavos. Então, 18 dólares e 53 centavos, montando base de preço, preço segurando próximo dessa região aqui, não tendo escalada do conflito, e a gente começar a ver fortes forças de compra, principalmente tempo gráfico diário e 4 horas, pode ser um bom ativo para poder voltar a comprar, porque a Inject tem vários protocolos que são voltados à inteligência artificial dentro da rede da Apple. Vamos para o próximo. HNT, que é um DPIN, que também é uma narrativa que está também no escopo do mercado, mas não é uma narrativa tão forte assim. Tá? E daqui a pouco a gente vai para MakerDAO. É uma narrativa que está dentro do escopo do mercado, subiu bastante, começou a fazer um movimento de triângulo simétrico, ó, a gente já vai conversar sobre isso também, e começou a cair. Por quê? Ela voltou para dentro do triângulo, tentou fazer uma invalidação do movimento, né, do triângulo para cima, e aí com a notícia, o mercado caiu. Então, semanal, ó, já não posso considerar mais esse movimento aqui. O movimento agora vai ser esse, ó, daqui para frente. Então, se eu tenho a base de preço aqui embaixo, o que eu vou fazer? Topo, fundo, retração de Fibonacci. Aonde está tocando esse ativo? 0,5 de Fibonacci também. Já não é um movimento que vai formar bandeira ou cunha lá no gráfico diário. Então tem que esperar por um movimento mais consolidado, porque para voltar de 0,5 para cima é mais difícil que voltar de 0,3. Então o mercado precisa de muito mais compras para a gente continuar entendendo que esse movimento aqui pode ser um movimento interessante para as entradas. Poderia classificar esse movimento como uma cunha ascendente para a gente tentar descobrir aonde está o alvo?
Até poderia, mas cadê o volume divergente que não existe aqui na HNT? Eu não tenho um volume divergente, ó. O volume, ele continua sendo do mesmo tamanho, ó. Ele veio com uma pernada mais forte e ele veio crescente, ó. Veio crescente, 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 até chegar no movimento, ó. Ele veio acima da média de 20 ali, ó. Ele veio batendo acima da média de 20. Então, eu não vejo divergência. O que é a divergência? O volume ele tem que estar como? Alto e lá embaixo. Aí, isso aqui é divergência, geralmente é uma cunha de reversão. Dá para a gente ter um alvo aqui para a gente conseguir fazer o quê? Ó, traçar esse movimento, tá? Então, toma muito cuidado mesmo com o mercado, porque pode ser aí somente por conta de movimentações de notícia, o mercado caindo nesse momento. Na Bitcoin, 62.300 dólares, tá? As notícias não param de chegar ali. Podemos estar vendo um canal de baixa? Acho que não, tá? Então, espera um pouquinho, vamos esperar o mercado trazer mais notícias, mais movimentações, e a gente vai ver se esse movimento, o que ele pode desenvolver. Como a gente está vendo notícia é impossível a gente conseguir prever antes do movimento, tá? Poderia ser uma cunha ascendente? Até poderia, mas iria ser muito difícil prever antes do seu movimento. Muito difícil. Ó, como é que eu vou traçar uma cunha ascendente desse movimento aqui? Pode ser um triângulo ascendente, pode estar formando aqui qualquer outro movimento aqui, triângulo simétrico, tá? Qualquer outro movimento aqui, mas ia ser bem difícil traçar, até porque a notícia está vindo depois, antes do movimento do mercado. Então, HNT bateu 3 dólares e 84 centavos. Também eu acho um ativo que para um médio e longo prazo pode dar uma bela subida, tá? É um ativo que já rompeu, não tem na Binance. Teria que olhar quais são as corretoras que a HNT está nesse momento. Ela subiu aqui nos últimos 87 dias 400%, tá? No spot. Tá? Então ela caiu aqui já do movimento do topo até agora, pelo menos uns 50% ela já deve ter caído. Ó, caiu 63%. Tá? Então pode ser um ativo interessante aí que caiu bastante. Vamos para a GIX, tá? Depois a Pendo, depois MakerDAO, que são os ativos que a galera mais comprou. Então a GIX, deixa eu fechar esses aqui, cara. Deixar fechadinho aqui porque tá mais travando do que tudo. Depois eu abro de novo. Então, ó, a GIX, gráfico diário. O que a GIX tinha? Um caixotezinho lateral. A GIX não formou um topo duplo. Por quê? A movimentação do topo duplo aqui era para ter um segundo topo no diário. Um topo alto aqui com volume, não teve. Ó, tá? Então teve uma divergência na GIX? Sim, podemos falar que a GIX estava formando um triângulo ascendente e ela invalidou? Podemos, porque a movimentação era segurar aqui e ir tocar novamente essa região aqui em cima. Não aconteceu. Tá? Então ela ficou acumulando aqui dentro de um caixote lateral, a gente já tinha conversado sobre esse caixote lateral, com a notícia da guerra, ela perdeu sua base de preço. Se esse movimento fosse interpretado como um topo duplo, a gente já teria atingido o alvo dela, que é o fundo anterior ali, ó. Tá bem nítido ali a correção desse movimento aqui da AGIX, tá? Como é notícia, não dá para operar notícia, galera. Não dá para operar notícia, não dá para prevenir nem qualquer situação, a não ser que a gente esteja olhando para o mercado o tempo todo, 24 horas ali, e o mercado antecipar para a gente algum sinal. Como caiu na sexta-feira esse primeiro movimento aqui, ó, na sexta-feira, ainda era muito cedo para a gente falar, olha, vai derreter, vai vir aí um ataque e tal. Já era esperado que ia vir, mas ninguém ainda tinha confirmado de fato que se isso acontecesse, ia ser no domingo, ia ser no sábado, ia ser semana que vem, o mês que vem. Certo? Então, tensões geopolíticas estão movimentando o mercado, principalmente o mercado cripto. Vamos para a MakerDAO, MKR, também é outro ativo que a galera comprou bastante, tá? Pode ser interessante montar uma base de preço ali na própria GIX. 63, ela chegou em 1,49, agora voltou para 63. Olha o que a MakerDAO fez, cara. MakerDAO chegou a 4 mil dólares. Ela perdeu 1.500 dólares do topo até agora. Então a MakerDAO, ela estava dentro do movimento. Eu fiz uma última live falando da MakerDAO, que ela estava tentando se segurar aqui, ó. Chegou sexta-feira, o que ela fez? Derreteu, cara. Foi lá para 2.500. E aí ela voltou tudo dentro do mesmo dia. Chegou sábado, ela abriu no sábado e derreteu de novo e chegou aqui num patamar de 2.300 dólares. Então, MakerDAO, na minha opinião, está super barato em relação do que o ativo vale. Ela chegou a corrigir 42% e voltou e agora está na casa dos 36%. Como que eu vou traçar minha Fibonacci sabendo que ela não perdeu ainda a tendência de alta, galera? Ó, não perdeu a tendência de alta. Ó. Lateralizou, subiu. Lateralizou,
subiu. Aí aquela subiu e agora ela está corrigindo mais forte, mas ainda não perdeu os topos anteriores e nem os fundos anteriores. Tá? Então ela não perdeu a tendência de longo prazo em uma tendência de alta. Então, quando eu olho um gráfico maior, agora eu já tenho que tirar todo esse movimento aqui que a MakerDAO fez. Ó. Já perdeu os dois canais, já perdeu aquela faixa que a gente tinha falado na live. Quem que assistiu a nossa live? O Alexandre, na terça-feira, a gente falou aí da MakerDAO, foi um dos ativos que a gente olhou também. Se não, a gente não falou na MakerDAO, a gente falou aqui em Call, conversando sobre os ativos que estavam subindo, os ativos que estavam dando potencialização aí de movimento de queda. Então a gente tem, ó, puxando do topo até o último fundo, isso aqui já é uma reversão de tendência. Esse movimento aqui que ela subiu já foi invertido. Por quê? Ela está aqui muito próximo aqui da região de perder o 0,6. Tá? Ela deu uma agulhada, voltou, pode ficar acima, mas isso aqui possivelmente pode já ser uma reversão de tendência. Então, como que eu tenho que olhar para o ativo? Vou puxar a pernada inteira de alta, tá? Pernada inteira de alta na sua correção mais forte. Então, qual correção que eu vejo aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas de correção, né? 9 semanas de correção. Ou eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 semanas. Eu vou puxar aonde eu tenho mais estoque. Então, se eu vou puxar onde eu tenho mais estoque, olhando a última pernada que saiu daqui e subiu até lá em cima, a gente tem ainda uma possibilidade de fazer uma base de preço diante essa pernada mais forte do mercado, em cima de 2.226 dólares. O ativo chegou a 4.000, galera. Ela voltou para 2.500, tá? Se liga nessas oportunidades. Olhando num tempo gráfico maior, não acho que vai cair muito abaixo dessas duas regiões. Não acho. Pode acontecer de cair? Pode, mas não acho que vai cair muito abaixo dessas duas regiões. Então, eu ficaria de olho, porque eu acho que a MakerDAO está num ótimo ponto para compra aqui, mesmo que se ela vir próximo de 2.226 aqui, é um ótimo ativo para poder estar executando compra, tá? Na minha opinião. Deixa eu ver qual mais ativo aqui interessante. Ó, já está começando a gerar pavio, já teve um volume aqui muito forte de venda, e já está começando a gerar pavio aqui embaixo. Vamos ver Ethereum, cara. O Ethereum deve ter desabado, né? Ethereum deve ter desabado. Depois a gente vai para RNDR. E Pendo, né? Que tá faltando Pendo. Maverick Protocol também. Optimus. A gente vai olhar bastante tokens aí. Olha só o Ethereum, cara. O Ethereum, lembra que ele estava rompendo o nosso triângulo simétrico, tendo uma grande possibilidade de alta? Já era. Invalidou no nosso triângulo simétrico e agora ele toca exatamente numa linha de tendência de alta de longo prazo, tá? Essa linha já é bem longa já no gráfico do Ethereum. Vamos ver se ele vai romper essa região ou vamos ver. Aqui a gente está só olhando tendência, galera. Depois vocês podem colocar a média de 50 ou média de 80 períodos na tela, tá? Eu gosto também de usar muito a média de 100, mas vocês podem usar essas duas médias e ver aonde os preços estão batendo. Se eles estão batendo em cima da média de 50, se eles estão passando a média de 50 indo buscar a média de 80 períodos ou até mesmo a média de 100. Eu vou colocar aqui a média de 80 períodos para a gente olhar no gráfico diário e vou tirar aqui as opções de compra e venda e vou deixar somente a média de 80 no gráfico diário. Somente a média de 80 no gráfico diário, por exemplo, o Ethereum mesmo já perdeu, tá? Vamos ver se ele parou na média de 200? Sempre olhando médias maiores em longos prazos. Por quê? Se rompeu a média de 200, a gente está invertendo uma tendência muito longe de longo prazo. Olha a média de 200 no diário e vamos ver a média de 200 no semanal exponencial para a gente ver como que está o gráfico do Ethereum. Olha só onde está a média de 200 exponencial no Ethereum, cara. Tá muito, mas muito longe do preço. Está muito longe do preço. Muito longe do preço. Tá? Semanal está muito longe do preço. Se eu olho média agora de 100 períodos, 100 períodos, semanal, vai estar por aqui, ó. Ó, ainda está muito longe. Média de 50 no semanal. Ou seja, pode traçar todas essas regiões e ficar olhando para ver se o preço vai vir fazer base de preço. Média de 50 ainda está muito longe, tá? Bem longe a média de 50.
E se eu colocar a média de 21 no semanal, provavelmente deve estar fazendo base no preço. Tá? Então, temos média de 21 no semanal, apoiada pela tendência de alta desde quando? Desde quando recuperou a média de 21. Então, a gente está em uma alta que já faz 161 dias, acima da média de 21 semanal. Então, olhando para esse candle aqui, possivelmente temos duas indicações interessantes. Temos Ethereum em cima da média móvel exponencial de 21 dias em cima de uma linha de médio prazo. Eu achei que fosse uma outra linha que eu tinha aqui, mas não é não. Essa linha de médio prazo. Tinha uma outra que vinha desde essa região aqui de trás, aqui, ó. Ela passa por toda essa região, mas não é não. É de médio prazo, tá? Faz aí outubro, novembro, dezembro, janeiro, faz exatamente 7 meses, tá? 7 meses, é médio prazo, 7 meses aí em movimentação que a gente toca aí aproximadamente dessa linha de tendência de alta, podendo vir romper caso o gráfico perca essas regiões que a gente está falando aí, principalmente a média de 21 no gráfico semanal. Então, média de 21 gráfico semanal, aí a gente vai reduzir agora, aumentar, quer dizer, né, as médias aqui, de acordo com que a gente vai aumentando o time do gráfico, né, diminuindo o time do gráfico, então aumentei a média e diminui o time. Pus no diário, está aqui a média de 50. Está no diário, vou colocar a média de 80 períodos aqui. Onde está? Ó, muito longe ainda das regiões onde a gente está tocando. Está no diário, vou voltar para a média de 100. Muito longe, ou seja, já perdeu a média de 21, já perdeu a média de 50, já perdeu a média de 100, agora perdeu a média de 80 e agora perdendo a média de 100 períodos. Vamos olhar onde está a média de 200 no diário. Média de 200 no diário está um pouco mais próximo do preço aqui, ó. Porém, chegando nessa região, poderíamos estar perdendo essa linha de tendência, ou seja, para essa angulação aqui continuar, ó, a gente não pode perder essa região. E a gente vai continuar nessa angulação aqui do mercado, subindo exponencialmente. Tá? Nesse sentido aqui, ainda podemos ter aí uma retração de Fibonacci e ver no diário uma movimentação de uma bandeira. Como que eu vou certificar se esse movimento é uma bandeira ou não? Lembra que a gente tem uma tendência, e essa tendência mais forte de médio prazo, a base de preço dela é essa aqui, então eu tenho que pegar do topo até nessa região. Por que eu tenho que pegar nessa região? Porque temos uma base consolidada nessa região. Ó. Então sempre vou puxar a retração de Fibonacci, olhando os nossos últimos movimentos. Se eu for puxar daqui, já é uma reversão de tendência, ó, aqui era uma estrutura de alta que poderia ser formada. Ela rompeu de ontem para hoje. Aqui é uma estrutura onde ela pode parar e voltar para não confirmar essa reversão de tendência. E se ela rompeu 0,686, vai estar revertendo a tendência. Então aí a gente tem que puxar mais embaixo para a gente pegar a pernada maior. E aí a gente pegando a pernada maior, a gente vê que em uma tendência de médio prazo, essa correção ainda é uma correção saudável para criar uma bandeira no gráfico do Ethereum. Então, se ele vir aqui próximo de 2.800 dólares, fazer uma base de preço e voltar a subir, e a média vir mais próximo do preço e a gente testar essa região aqui novamente, podemos continuar a sua tendência nesta angulação que a gente está vendo aqui. Ó, tá? Ethereum, na minha opinião, também é um ótimo ativo para comprar, apesar de todos os riscos que a gente tem visto no Ethereum aí, é um ativo que eu acho que é para comprar para hold. Pelo menos o Ethereum ele já compõe aí 25 a 30% da minha carteira já, tá? Em relação a hold. Relação a hold, não é trade. Hold é uma coisa, trade é outra. Trade eu vou comprar agora, vender semana que vem, ou vender no final do dia, ou vender daqui 2, 3 horas, tá? Trade. Hold é outra coisa. Hold você compra para aproveitar o quê? O ciclo. Não é comprar aqui no gráfico de uma hora e vender, querer vender no gráfico semanal. É comprar no gráfico de uma hora, montar uma posição e vender depois. Isso é trade. Se for hold, é reversão de tendência semanal, é aproveitar toda a tendência de alta. Então, na minha carteira de hold, o Ethereum ele compõe aproximadamente uns 30%. Tá? O restante aí, a maioria aí, é em Bitcoin, na minha carteira de hold. Na minha carteira de trade eu já tenho outros ativos. Por exemplo, a Pendo, que a gente passou aqui também para vocês. Então, Pendo é um puta de um ativo da hora que cabe também dentro da carteira para você ter um bom desempenho. Pendo, praticamente, em relação aos outros ativos, não caiu nada, tá? Pendo praticamente nem se movimentou. Qual que é meu alvo aqui possível de queda na Pendo?
exatamente aqui próximo de 4,63. Vamos dar uma olhada aqui em Matic, depois Optimus, que são outros ativos também de segunda camada do Bitcoin, Layer 2, do Ethereum, né? Light não, porra, tô confundindo o Ethereum com o Bitcoin. Segunda camada, Layer 2 de escalabilidade do Ethereum. Olha só a Matic, o que aconteceu? Ela voltou lá no meu preço de compra. Então eu tenho a Matic comprada na carteira aqui em 57 centavos. Então a Matic, para mim, nesse movimento que ela está fazendo aqui, para mim é um ponto interessante para comprar. O que é ruim aqui para mim, olhando para o gráfico semanal? Deixa eu puxar um semanal aqui, tirar o volume. Vamos tirar o volume aqui, ó. Lembrando, o protocolo da Matic deve ser estudado a longo prazo. Para quem quer ficar comprando e vendendo, é melhor entrar no futuros e ficar fazendo trade. Aqui são moedas que eu estou analisando para entrar em hold, galera. Em hold, você manter na carteira e se expor. Então, por exemplo, digamos que eu tinha $1.000 em Matic. E eu vi que ela ainda tem potencial para continuar subindo, que é o que eu acredito. Eu vou voltar a comprar a Matic de novo. Por quê? Porque eu estou vendo um grande potencial. O que é o ruim? Aquele movimento de alta que a gente tinha rompido, agora ele não rompeu mais. A gente tem um movimento que ele se segue. Por que eu estou esticando essa linha cada vez mais? Porque ainda representa, dentro da minha linha de tendência de alta, toques que podem favorecer o movimento. Agora, vamos supor que esse movimento aqui ele rompa essa região. Já não é mais interessante eu ficar exposto em Matic. Aí eu vou esperar a Matic cair ou fazer algum padrão de alta ou reversão, fundo ou qualquer coisa do tipo, para me voltar a comprar. Tá? Aí já é outro tipo de estratégia, mas nesse ponto aqui praticamente já está chegando aonde que eu comprei, que é 57 centavos. Um pouquinho abaixo dessa linha verde, ela até deu um toque aqui, ó. A mínima chegou bem próximo. Tá? Então vou esperar ela montar uma base de preço, montou uma base de preço igualzinho ela fez aqui atrás, ó. Ó, ela rompeu aqui uma linha de tendência, montou uma base de preço e falou, ó, quem comprou aqui comprou muito bem. Aí ela subiu, teve todo esse movimento de alta, tentamos romper esse movimento que ela não conseguiu no semanal, subimos cerca de 113% e depois agora com a notícia aqui da guerra, de tudo que está acontecendo, cai mais forte novamente no mercado, 54% de alta. Então, ficar de olho nessas oportunidades, por exemplo, vai ter oportunidade de comprar a Matic no mesmo preço que eu comprei lá em 9 de outubro, 25 de setembro, na verdade, né? 25 de setembro, onde foi aquela carteirinha que eu passei para vocês lá. Então, quem não comprou, ótima oportunidade na Matic, se a Matic estiver dentro da narrativa aí. Vamos dar uma olhada na Ondo. O que aconteceu com a Ondo? Ondo Finance. Lembrando, eu esperaria montar uma base de preço. Não chega comprando a notícia agora, porque se o mercado continuar caindo, você vai ficar sem capital para você comprar. Toma cuidado. Ondo Finance não caiu nada, teve uma volatilidade, narrativa voltada para RWA, tocou na linha de tendência, tentou romper aquele movimento que a gente já espera, não rompeu, tentou perder esse movimento, também não perdeu, perdeu a faixa verdinha aqui, mas está bem próximo da região de recuperação. A Ondo praticamente ninguém quis vender, tá? A Ondo Finance não movimentou praticamente nada. Vamos ver aqui uma Optimus da vida. Optimus da vida. OP. Olha a OP. Qual que é o movimento que a OP está entregando para a gente? Acho que eu cliquei. Ah, não, cliquei não. Cliquei sim. Vai mudar de gráfico. Vamos ver. Deixa eu carregar. Deixar esse aqui também, cara. Travando é tudo. Vamos lá, carregou. Ó, OP é outro ativo que caiu pra caralho, cara. Caiu muito, velho. Mas caiu muito. Caiu muito, mas caiu muito mesmo. Tá? Caiu demais. OP eu comecei a comprar em 1,45. Ela foi lá para $2. Ela chegou em 3 e alguma coisa, fez um topo, né? Teve uma resistência aqui e foi buscar a região de topo lá em $4,85. E agora ela estava custando praticamente 70%, 55, 70% aí do valor que ela estava. Quer ver? Vamos ver quanto que ela derreteu. 60% de queda, mas ela chegou a descer no máximo 62%. Tá?
também tinha um caixote lateral, tentou romper essa região para cima, não conseguiu, era para ter feito uma base de preço aqui, e o que aconteceu? Vlau, derreteu, saiu da região onde a gente esperava que o movimento iria continuar. Então eu tenho um caixote lateral que fez um movimento, tá, de acumulação, ainda que está dentro desse caixote, mas não traz para a gente nenhum movimento, tá, nenhum movimento ainda de lateralidade ou padrão gráfico. Não temos ainda esse movimento ainda aqui no gráfico. Se eu for olhar em relação ao caixote, nesse acúmulo lateral, se eu projetar esse caixote para baixo, vamos ver aonde que bateu. Ó, temos uma região muito interessante onde tocou nesse caixote, tá? Temos uma região muito interessante onde tocou no caixote. Vamos ver se vai segurar nessa região, que seria a parte dupla do caixote ali de alta. Caixote, né, lateral, quer dizer? Caixote de alta não, caixote lateral, acúmulo lateral. Vamos ver se a gente vai segurar dentro dessa região aqui de 1 dólar e 53. A gente conseguir segurar dentro dessa região, pode ser bem interessante no mercado. Tá? 1 dólar e 53. Tocamos novamente na linha de tendência de alta de longo prazo. Tá? Formamos, por exemplo, uma cunha nesse movimento aqui no diário. Mas essa cunha aqui não acreditaria ser essa formação, até porque a gente está falando de um movimento muito grande. E geralmente cunha não tem essa formação de tanto tempo assim, mais de 12 meses nesse movimento. Então, acreditaria mais que rompeu uma tendência mesmo, igual a gente já tinha conversado lá atrás, quando ela custava 1 dólar, que a gente entrou aqui nela próximo de 1 dólar também, lá em 2022. Então, a gente viu um movimento de rompimento, ela foi lá em cima, voltou, tocou nessa linha de tendência. Agora a gente está vendo o mesmo movimento. Chegou em 2023, ela rompeu, foi lá em cima, tocou próximo de 4,94, fez uma região de acúmulo de preço e rompeu agora com a notícia, o mercado caindo, vindo buscar próximo da região de 1,86. Ela está nesse momento em 2 dólares e 1. Também esperaria um pouquinho mais, caso para quem for querer aportar aqui, aumentar a quantidade em Optimus, segurar um pouquinho mais para poder conseguir ter aí uma entrada interessante. Deixa eu ver aqui no gráfico de diário, do dia que a gente comprou até o movimento agora, quanto que ela está de lucro ou se ela está no prejuízo. A gente passou essa moedinha em setembro de 2023, né? Ó, setembro de 2023, cara. Ou seja, mesmo com a queda do mercado, mesmo com a queda do mercado, 48% de lucro ainda. Essa é a importância de entrar no lugar certo. Ah, mas eu não entrei aí. Então, prepare, porque você pode estar diante de uma das melhores oportunidades do mercado. Aproveitou que o mercado caiu não por conta do halving, mas por conta das notícias e tensões geopolíticas ali, mas somando tudo que veio acontecendo na economia americana. Então, saiu dados negativos que ninguém tinha como prever. Depois, Dow Jones caiu na sexta-feira. E agora, para fechar a tampa de ouro, uma somatória de contextos geopolíticos, retaliação do Irã por conta da morte de um general que foi morto lá dentro da embaixada, dentro da capital de Teherã, lá dentro da capital do Irã, através de um bombardeio estratégico feito por Israel. E agora o Irã está retaliando. Então vamos ver até onde que essa guerra vai levar, o que vai levar dessa galera, se vai entrar outros atores no meio, como que vai ser a repercussão, se Israel vai conseguir se defender diante a esse míssil, se aquele escudo antiaéreo de Israel vai funcionar bem perante aos drones e depois perante aos próprios mísseis. Vamos ver o que vai acontecer. Não vou estender para outras moedas, tá? Passei só pelas principais e durante as próximas causas aí a gente vai falando. Ó. Algumas moedas que estão caindo bastante, tá? Que podem estar dando também oportunidades. Vou falar aqui agora. Vou pegar as que estão mais em movimento de queda. Por exemplo, a gente tem Lina caindo 29%, TRB 27%, Pixel 26%. Pixel foi parar em 33, 36 centavos. Grande oportunidade também na Pixel aí, o joguinho que estava bem alto aí. Maverick Protocol, passei a 22.
Caiu 25%, está 34 centavos nesse momento, tá? Caiu 25% Maverick Protocol, um ótimo protocolo de DeFi. Bend, 24% de queda. WD, 24% de queda. People, 24% de queda. Aave, tá? Aave estava em $123, está custando 75 nesse momento. 23% de queda. Promoção aí, galera. Tá? Grandes projetos caíram bastante aí. STMX, 23%. Teta, 23% também. Áudio, MTL, OM, 22%, volta na casa ali dos 70 centavos. Sandbox, 23% de queda. Gala Games, 22% de queda. Também pode estar gerando uma bela de uma entrada aí. Galera é fanática no protocolo da Gala Games. C98, Cava, Spill, RDNT, 22%, 18 centavos. Vamos ver a RDNR, né? RNDR, o SDT. Caralho, que demora. RNDR. Ó, RNDR, tendência claramente de alta, não perdeu os fundos anteriores, do topo ao fundo, próximo da região de 50 de Fibonacci, ainda está bem interessante ainda em relação ao fundo anterior. Pode ser que está tentando romper essa região, perder 50 de Fibonacci, aí a gente pode ver uma reversão mais forte. Então, para certificar a reversão, é interessante puxar a pernada da retração de Fibo até mais embaixo para ver até onde ela pode vir buscar. 0,236 de toda essa pernada de alta, né, ela veio, subiu, bateu. Se a gente puxar aqui ao contrário, vocês vão ver que ela vai subir até 0,618 e vai corrigir, ó. Fundo ao topo, ó. Subiu até 0,618. Corrigiu até 0,382. Voltou a subir de novo. Então ela subiu até 0,618, corrigiu até 0,382, subiu novamente. Deixa eu até ver um negócio nessa atração de Fibonacci aqui. Esses dias eu estava falando na live para reverter e tal. Será que eu deixei ela invertida? Vou parar essa transmissão, tá, galera? Vou parar essa transmissão que tá travando demais, senão vai ficar horrível no vídeo. Parar aqui no Telegram aqui, vocês vão me ouvindo. Daqui a pouco vocês assistem o vídeo aí já de uma vez. Eu vou limpar todo o gráfico aqui da RNDR. Fui falando os preços aqui. Então ela fez a máxima lá em 13 dólares. Aí ela tem o primeiro fundo mais forte em 3,50, que é uma região bem interessante de mercado. E aí se eu puxo a minha retração de Fibonacci de 13 dólares até a região de 3,50, ela está em 0,5 de Fibonacci nesse momento. Na última pernada de alta que ela fez, contando o início de 2024 até agora, 10 de janeiro. Se eu quero ver toda a tendência de reversão que começou o ano passado, o quanto que ela caiu? Ela está em 0,382. 0,382, ela chegou muito próximo de 0,382 e 0,382 é exatamente a região de 5 dólares e 49 centavos. Acredito que se ela perder 0,5 de Fibonacci na tendência mais curta, 0,382 pode ser a grande região mais próxima que a gente pode ver aí da RNDR. Então ela tem uma faixa de preço entre 5,50 e 7 dólares, ela está agora mais ou menos, possivelmente de possíveis compras fortes aí no mercado. Então ficar esperto que é um ótimo protocolo também, fez várias parcerias, então pode estar rendendo aí alguma movimentação interessante. Pode formar no gráfico diário, em um tempo mais longo de mercado, uma bandeira de alta, se a gente for considerar
que a pernada mais forte dela é muito próximo de 5 dólares e 49 centavos. Bom, vou encerrar esse vídeo, tá? Espero que todos assistem depois esse vídeo. Deu 1 hora só de análise, falando de coisas que estavam acontecendo nesse momento. Não vou olhar todas as moedas para não estender, mas aproveitem essas oportunidades, fracionem o capital, vejam as moedas que estão em narrativas, vejam as moedas que estão com os maiores benefícios, que caíram mais, moedas que têm boas narrativas, não qualquer tipo de moeda, qualquer tipo de protocolo, porque a tendência é essas moedas voltarem a subir novamente e ter uma maior movimentação em relação à consolidação. Então, buscar as narrativas mais fortes no mercado vai ser importante para que você consiga ter grandes aportes em grandes projetos, para que você complete ainda mais sua carteira de hold. E seja paciente, né? Não operar no lucro, na correria, em relação à oportunidade de mercado de você estar pegando ou não uma notícia dessa, que é uma coisa muito inesperada e não tem como ninguém pegar. Não tem como ninguém prever um movimento e até onde vai, mas dá para você se gerenciar, para você sempre estar atento às melhores oportunidades, igual a gente passou aqui algumas das melhores moedas. Algumas caíram muito, até mais do que já era esperado, e outras não caíram praticamente nada, que a gente esperava que caia bastante. Então, esse vídeo vai ficar aqui para a galera da comunidade, não vai ser compartilhado com nenhum outro tipo de grupo, vai ficar só aqui dentro mesmo da comunidade, e vou soltar lá na sala de sinais. Então a galera de sinais lá vai ter acesso e a galera aqui do grupo também vai ter acesso a esse vídeo. Beleza? Tamo junto, valeu!